Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar da palavra poderosa de Deus, uma palavra que nos impulsiona, nos dá direção, nos ama, é viva para transformar a nossa história de vida. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero, amados, convidar você que não tem compromisso com nenhum ministério, você que não está em nenhuma igreja caminhando, está parado em casa, está vindo do trabalho, vai para casa, ou você que está precisando ouvir uma palavra de consolo, de amor e de paz, e uma palavra também de confronto, porque isso é válido, a palavra de Deus diz que Ele nos confronta, que o Pai confronta e o Pai exorta quem ama. É assim, Deus faz dessa forma. Então, amados, se você não tem compromisso, nos visite. Nós, do Ministério Sementes de Cristo, estamos com a igreja, com a sede em Rita do Araguaia. Você passou o antigo Atacarejo, vira à esquerda, na primeira quadra. Tem uma placa lá escrito Ministério, Igreja Evangélica, Ministério Sementes de Cristo. Este nome, esta placa, amados, esse é só um detalhe. O que importa é a palavra de Deus. E talvez você, que é acusador, deve estar pensando, por que é só um detalhe? Tem que ter o nome. Não, amados, não tem que ter nome. O que tem que ter valor e o que tem que ter reverência é cumprir a palavra, exercer a palavra. Porque eu e você que falamos da palavra, mas não exercemos, não a cumprimos, é como se fôssemos penas, folhas secas que são levadas pelo vento, que não tem valor algum. Agora, quando nós vivemos aquilo que ministramos ou que pregamos, certamente a glória de Deus irá se manifestar. Então nos visite, amados. Você que tem uma igreja do lado da sua casa, muito próximo, vá até lá, amados. Você que não está caminhando com ninguém, esteja inserido na videira, compartilhe. Tenha coinonia, harmonia entre os irmãos, receba a palavra de Deus que é poderosa para transformar a tua vida. Não é o pastor que transforma a tua vida, não sou eu, não é o padre quando você vai na igreja católica, não tem nada a ver com homens. O que transforma a tua vida é a palavra poderosa de Deus. O que faz com que você entenda que você é um pecador é a palavra poderosa de Deus. O que faz com que você entenda que Deus é suficiente e capaz de eliminar todos os seus pecados e te dar a oportunidade da salvação é a palavra de Deus. O que pode te curar através de uma ministração não é o homem, é a palavra sendo manifesta, a revelação de Deus sendo manifesta através desse homem. E esta palavra te curando, te transformando, te regenerando, não o homem. A palavra poderosa, o próprio Espírito Santo de Deus se revelando através da palavra e te tocando e te influenciando de uma forma tão tremenda que você não suporta ficar mais no pecado. Amém? Eu quero compartilhar, está em Lucas capítulo 17. Fala da cura de alguns leprosos. Capítulo 17, versículo 11 ao 19, fala assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Havia um clamor. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, ou seja, quando eles começaram a andar a destino ou a caminho dos sacerdotes, eles foram purificados. Aleluia! Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Novamente, Jesus esclarece o exercer da fé. Novamente nós vemos pessoas que são tocadas, se prostrando e reconhecendo a soberania de Deus. Amados, essa trajetória fala sobre a cura de 10 pessoas, mas somente uma reconheceu
que tudo aquilo que ele vivia, sabe, amados? A lepra era considerada uma doença severa, e era severa naquele tempo, né? Não havia medicamento ou cura, havia a lepra seca e a lepra que expunha parte do corpo, onde ficavam partes da pele revendo líquido, cortes na pele revendo, secreções no corpo, na pele. Imagine isso. E sabe, os judeus, ou naquele lugar, naquele tempo em que eles viviam dessa forma, eles eram excluídos da sociedade. Eles tinham que viver em aldeias apartados dos demais da sociedade, ou seja, e se eles viessem, eles tinham que ter um sino, para que simbolizasse, esse sino fizesse o barulho e que soubessem, aqui tem leprosos, leprosos estão passando por aqui, leprosos estão perto, e eles não poderiam se aproximar do povo são ou limpo, purificado, como alguns falam. Então nós precisamos entender que nós olhamos para algumas pessoas como leprosos. Alguns estão enfermos, doentes, machucados e feridos. Mas nós precisamos entender que nós, como cristãos, como homens e mulheres tementes a Deus, precisamos entender que eles precisam de nós, que essas pessoas não podem ser apartadas e como um sino que retine, que identifique que eles estão enfermos, que eles são pecadores, que eles estão no vício ou estão extremamente ao ponto de morte, estão decretados como mortos. Porque a medicina já falou, olha, não há mais vida, há um tempo só de vida. Não, nós precisamos tocá-los, nós precisamos falar da palavra de Deus, entender, orar por eles, interceder por eles, para a glória de Deus. E esses homens, amados, quando eles vêm até Jesus, Jesus dá uma palavra de comando, Jesus não o curou imediatamente. Ele poderia fazer isso? Podia. Ele tem autoridade para isso. Ele tem poder sobre céus e terra e sobre toda a enfermidade. Ele podia curar aqueles enfermos, 10 leprosos imediatamente, mas ele não o fez. Ele simplesmente declarou, vão até os sacerdotes e apresentai-vos diante deles. Sabe o que ele está falando? Olha, vai lá e quebra todo o paradigma. Quebra toda a influência negativa, ele queria ver eles exercerem a fé, ou seja, eles não iriam se não fosse uma voz de comando absoluta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta voz de comando absoluta deu a eles, atribuiu a eles a autoridade para sair e ir até os sacerdotes. O interessante é que eles jamais fariam isso, porque eram excluídos e o sacerdote não iria recebê-los. Eles estavam com lepra. Agora, eles ouviram a voz do bom pastor, ouviram a voz de Jesus, do Senhor dos Senhores, e eles foram. O interessante é que Jesus sabia que não iriam recebê-los, mas Jesus é tão tremendo que queria que eles exercessem a fé, como Ele quer de mim e de você, que exerçamos a fé. E esta fé que é uma situação que nós não vimos, ou seja, aquele que está enfermo não viu a cura, mas pela fé ele sabe que pode ser curado, pela fé ele sabe que Jesus pode limpá-lo, purificá-lo. E Jesus fala, vá e apresentai-vos aos sacerdotes. E eles exerceram a fé, todos os 10 foram. E o interessante é que ao decorrer do caminho, eles foram sendo purificados, e um deles olhou para as chagas, olhou para a enfermidade, e viu que aquilo estava purificado, limpo. Sabe o que ele fez, amados? Imediatamente. Ele voltou e prostrou-se aos pés de Jesus. E Jesus faz uma pergunta, que já sabia, é claro. Não eram 10 os que estavam enfermos e clamavam pela purificação? Onde estão os outros 9? Os outros 9 esqueceram do Senhor da Glória. Receberam a cura. Receberam o poder de Deus, da cura, a transformação, e esqueceram. Se preocuparam em, agora eu vou fazer tudo, agora eu posso chegar no templo, agora eu posso chegar nos sacerdotes, agora eu posso comer junto a eles, agora eu posso pedir para eles, eles vão me dar, eu não estou mais enfermo, eu não estou mais com lepra. Mas aquele que reconheceu, quando nós reconhecemos, estamos passando por uma extrema necessidade, uma extrema angústia, e de repente Deus vem e nos conforta, tira todo aquele peso, tira todo aquele mal, e de repente nós esquecemos de reconhecer, somos como os 9 que se apartaram, foram curados e sumiram. Agora, este que veio, que voltou,
nós precisamos entender esta lição de vida, reconhecer o que Jesus fez da nossa vida, reconhecer que Jesus, que Deus deu a mim e a você a identidade de uma nova criatura, deu a mim e a você a oportunidade de viver diferente, de ser diferente, ser limpo como era, como outrora nós estávamos no pecado, em trevas, enfermos, cegos, com uma venda nos olhos, não conseguíamos ver a verdade, mudos, porque não conseguimos falar da glória de Deus. Estávamos deficientes auditivos, estávamos perdidos, estávamos surdos, porque não recebíamos a palavra de Deus. Agora que estamos libertos para a glória dele, amados, precisamos entender e reconhecer a soberania de Deus e arrepender-se e buscar a ele e falar: Senhor, obrigado, porque tu me curaste, porque tu tiraste todo o peso da minha vida, porque tu, Pai, tiraste toda a transgressão da minha vida. Eu que era um pecador, eu era um transgressor de toda a lei, da lei do homem e dos teus mandamentos, dos teus preceitos. Agora eu, Pai, posso viver a plenitude da tua palavra, meu Deus. Amados, reconheça o que Deus já fez na tua vida, reconheça que você está vivo para a glória dele e ainda ele permite o fôlego de vida na tua vida, na tua história. Ele permite que você reconheça quem ele é, ele permite que você reconheça que ele é soberano sobre céus e terra e sobre a tua vida. Reconheça o Senhor dos senhores na tua vida e deixe com que ele conduza a tua trajetória de vida. A nossa trajetória é muito rápida, amados. Eu estou para completar meio século, 50 anos. Né? Alguns de nós já têm mais, alguns têm menos, alguns têm bem mais e alguns são novinhos ainda, crianças. Mas passa tão rápido, amados. A palavra de Deus fala que a nossa vida, o tempo passa como uma neblina que logo se dissipa. O tempo passa como uma sombra que você vê e logo ela não aparece mais. É assim o nosso tempo, a nossa trajetória. Portanto, amados, usufrua do melhor de Deus, do melhor desta terra. Você pode jogar bola, você pode festejar, você pode sair, você pode se alegrar com a família, você pode fazer um churrasco na sua casa ou na casa de amigos, você pode jogar bola, você pode nadar, você pode fazer o que quiser, amado. Mas você tem que fazer com entendimento, entender que Deus te deu tudo isso, que Deus consentiu que você provasse de tudo isso. Ele é o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas. Inclusive, permitiu que nós vivêssemos para a glória dele. Portanto, amado, entenda que você não precisa ser como muitos que receberam a cura de Deus, receberam o poder de Deus e esqueceram, foram para longe. Mas um voltou para nos dar testemunha viva de que é possível voltar à essência e adorar ao Senhor. Sempre adorar ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós e pelo que Ele tem feito e por o que Ele irá fazer ainda. O propósito é maior. Nós temos metas, nós temos objetivos, mas o propósito de Deus é maior. Espere no propósito, que é muito melhor e muito maior. Aguarde em Deus e Ele fará uma obra tremenda na tua vida, na tua história de vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra e tenha a paz do Senhor, o shalom do Senhor, que excede todo entendimento na tua casa, na tua vida e na tua trajetória. Glorifique a Deus, honre ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.